vigilate et orate, ut non intredis in tentationem, spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. 7 de dezembro de 2024, sábado da primeira semana do Advento, uma alegria para os anjos. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículos de 8 a 12. Leitura da memória de Santo Ambrósio. A mim, o menor de todos os santos, foi-me dada a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e de explicar como o mistério escondido desde os séculos em Deus, Criador do universo, foi desdobrado, de modo que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta agora aos principados e potestades dos céus, por meio da Igreja. Deus cumpriu assim o seu desígnio eterno em Cristo Jesus, nosso Senhor, que pela fé nele nos dá a coragem de nos aproximarmos de Deus com confiança. Por isso peço-vos que não desanimeis com as tribulações que sofro por vossa causa, pois elas são a vossa glória. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa Dei. Segundo as palavras do apóstolo, até aos principados e potestades dos céus se deve manifestar a sabedoria de Deus. Isto significa que a evangelização dos gentios e, portanto, a realização do projeto de Deus para a humanidade se realiza através da Igreja, na presença de todo o céu como testemunha. Essa dimensão é espantosa, mesmo que normalmente não a tenhamos tão presente nos nossos pensamentos, porque a nossa atenção está normalmente centrada, em primeiro lugar, na Igreja militante. O pequeno serviço que prestamos aqui na Terra, à Igreja, participando no anúncio do Evangelho segundo os dons e talentos que nos foram concedidos, é observado de perto a partir do céu. Esta afirmação do apóstolo dos gentios dá-nos a entender que os principados e potestades não possuem uma certa omnisciência, sabendo exatamente o que vai acontecer, como só o próprio Deus sabe. Eis mais uma motivação para a proclamação do Evangelho. Certamente conhecemos a cooperação que existe entre a Igreja militante e a Igreja triunfante, bem como a purgante, cujos membros precisam das nossas orações e sacrifícios para alcançar a visão beatífica. Sabemos também da ajuda constante dos santos e dos anjos, que nos apoiam, encorajam, consolam, inflamam e corrigem. Tudo isto se o convidarmos a fazê-lo. Mas, considerando a leitura de hoje, parece que há também algo que nós, pela nossa parte, podemos fazer por eles. Os anjos amam Deus e, porque o amam, a sua glorificação é a sua alegria. Assim, podemos aumentar a sua alegria na medida em que correspondermos, esperemos que plenamente, ao projeto que Deus tem para nós. Caso contrário, quando não assumimos o lugar que Deus nos atribuiu e, portanto, não desenvolvemos toda a fecundidade que seria possível, podemos supor que privamos os anjos dessa alegria e, de certa forma, entristecemo-los. Cada pessoa é importante. Não é uma perspectiva maravilhosa saber que estamos envolvidos na Igreja Celeste? Sem dar demasiada importância a nós próprios, podemos sentir a responsabilidade de corresponder ao chamado que nos foi dirigido. Antes de mais nada, diante do próprio Deus, pois que grande honra é,
não só receber a redenção, mas também ser chamado a colaborar na obra da salvação, mesmo sendo pessoas fracas? Como será para o nosso Pai ver que procuramos cumprir plenamente a sua vontade e que estamos dispostos a deixar os nossos interesses terrenos? Pensemos no Senhor, quando olhou com tristeza para o jovem rico que, embora levasse uma vida boa segundo os mandamentos de Deus, não seguiu o convite maior que ele lhe dirigiu. Ora, a alegria de Deus junta-se à alegria dos anjos e, certamente, também à alegria de todos aqueles que já estão com o Senhor. Se no céu há grande alegria por um pecador que se converte, por um que encontra o caminho de casa, então podemos estar certos de que cada dia que passarmos no seguimento sincero de Cristo e no serviço do reino de Deus, aumentaremos a alegria no céu, porque a sabedoria de Deus manifestar-se-á ainda mais aos principados e potestades. Já mencionei a igreja purgativa. O nosso serviço é também uma grande alegria, uma consolação e uma enorme ajuda para todos os que dele fazem parte, para atingirem o seu tão desejado objetivo, a unificação com Deus. Penso que devemos ter presente esta perspectiva que o nosso amado apóstolo dos gentios nos abre e deixá-la entrar no nosso coração. Isto torna-se ainda mais importante no tempo atual, em que o anúncio do Evangelho na nossa igreja está cada vez mais enfraquecido, enquanto a pretensão de inculturação, sem aplicar um verdadeiro discernimento dos espíritos, produz muitas vezes os frutos mais estranhos e venenosos. Numa altura em que talvez não haja quase nenhuma alegria a nível oficial, quando um judeu vem para a Igreja Católica ou um muçulmano se converte ao Senhor, devemos levantar os nossos olhos para a Igreja Celeste. Ela irá nos fortalecer e ajudar para que não nos deixemos enganar nos nossos esforços, para que o plano eterno de Deus, realizado através de Jesus Cristo, nosso Senhor, se manifeste em toda a sua plenitude. Por fim, voltemos o nosso olhar para a Virgem Maria. Que alegria há no céu, porque ela deu o seu sim incondicional ao projeto salvífico de Deus. É precisamente nela que vemos quanta dignidade é conferida ao homem, tornando-o participante da obra da redenção. E por fim, pensemos no regresso do Senhor. Está próximo. Que o Espírito de Deus nos desperte a todos, para que possamos servir na vinha do Senhor e sacudir toda a sonolência. O céu também o espera. E o verso de comunhão que ouvimos hoje põe em melodia as palavras do Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigilate et orate, ut non intredis in tentationem, spiritus quidem promptus est,